Pessoal, então vamos lá. A gente vai tentar fazer um resumo aqui bem breve sobre probabilidade, análise combinatória e permutação, tá? A gente vai tentar ser mais sucinto possível. E para isso a gente usou casinha e cores, né? A gente vai pintar a casinha aí com as cores. Então, o que que pode acontecer? Você tem lá o número de casinha, né, e as cores, né, a quantidade de cores. E isso, quando você vai pintar, por exemplo, a gente pegou 3 casinhas, né? Então, quando a gente vai pintar as casinhas, colocar as cores, pode ser que a ordem importa, né? Que aí você pinta, por exemplo, você pinta aqui de laranja, a primeira casinha de laranja, a segunda de verde, a terceira de branco, por exemplo. Se você inverter branco com verde, a ordem vai importar. E nesse caso, você pode ter o número de cores, de tintas maior que o número de casa, ou o número de cores ser igual ao número de casas. Quando você tem um número de cores maior que o número de casas, você vai fazer o quê? Um arranjo. E esse arranjo é o quê? Porque você vai arranjar cores ali naquelas casas, que não vão dar todas as cores ali, né, no caso. Você pode ter com repetição de cores e sem repetição de cores. E quando a gente fala que o número de cores é igual à quantidade de casa, a gente está falando em permutação, que também pode ser o quê? Com repetição ou sem repetição. O que é a permutação, amados? É quando você vai distribuir ali aquelas cores, todas as cores nas casas. Então vai ser ali, elas vão variar ali, a primeira, segunda, terceira, a quarta, a primeira, segunda, terceira casa, no nosso caso, né? As cores podem começar com laranja, com verde, ou com azul, com laranja, com verde, ou com branco, e assim vai, tá? Então a gente vai tentar por esse caminho aí, tá bom? E para isso, meus queridos, eu vou começar aqui, ó, com repetição. Então, um número de cores maior, eu acrescentei mais 2 cores aqui, e eu vou poder repetir essas cores. Como que eu faço isso? É quando ocorre, né? Eu tenho lá 3 casinhas e eu posso pintar de verde, branco, laranja, rosa ou preto. E a cor que eu usar aqui, eu posso repetir aqui. E a cor que eu usar aqui, eu posso repetir aqui. Como fica isso? As maneiras diferentes. Fica assim, ó. Eu tenho 5 cores que eu posso usar aqui, vezes 5 cores que eu posso usar aqui, vezes 5 cores que eu posso usar aqui. Ou seja, 5 ao cubo. Para quem gosta de fórmula, como ficaria isso? Um arranjo de n cores elevado ao número de casa aqui, tá vendo? É isso, tá? Isso quando eu posso repetir. E sem a repetição? Sem a repetição, a cor que colocar aqui, eu não vou poder colocar aqui. Como fica isso? Eu tenho lá 5 possibilidades de cores, só que na próxima casa que eu vou pintar, eu não vou poder colocar aquela cor que eu usei aqui. Então, eu tenho 4 possibilidades de cores. Já usei 2 cores, eu tenho 3 possibilidades. Aí eu tenho lá, da fatoração, o 2 fatorial, que vai dividir pelo 2 fatorial para quê? Para eu ter essas possibilidades aqui, ó, tá vendo? Então, são 5 possibilidades, 4 possibilidades, 3 possibilidades. Pararia no 2 fatorial, porque eu estou reduzindo aqui, né? Dividido por 2 fatorial. Como ficaria isso para quem gosta de fórmula? 5 fatorial por 5 fatorial por 5 menos 3 fatorial. Que vai dar o quê? 5 vezes 4 vezes 3. Tá bom? Ou ANK, né? Que é o número de cores, fatorial do número de cores, que está aqui, por N, que é o número de cores, menos o número de casas, que também vai chegar nesse mesmo resultado aqui. Tá bom? E agora, meus queridos, é quando eu tenho que a ordem importa, só que eu tenho que o número de cores é igual ao número de casas. Então eu vou permutar essas cores com casa. Vai ser a permutação. E pode ter repetição e pode não ter repetição. Quando eu tenho repetição, o que acontece? Eu tenho lá, eu posso pintar de laranja, depois branco e branco. Aí eu tenho 3 fatorial, né? 3 possibilidades, 2 possibilidades, 2 possibilidades, fica 3 fatorial. Só que eu não posso contar, se eu contar essa aqui, branca, aqui, e depois essa aqui, aqui, eu estou contando 2 vezes a mesma coisa. Então, eu divido por 2 fatorial para não contar 2 vezes a mesma coisa. Se essa casinha vem para cá e essa casinha vem para cá, porque as duas são brancas. Então, não faz sentido eu contar aí 2 possibilidades diferentes, né? Então, para isso, eu divido pelo fatorial, que é da quantidade de diferença que tem. Para a fórmula, para quem gosta de fórmula, você faz como? Pn, que é a permutação, fatorial de n, que é a possibilidade de cores, e você falar quanto que está repetindo as cores. Se fosse 6, fosse 3 cores laranja, você colocaria 3 fatorial, e 3 branca, dividido por 3 fatorial também. E uma permutação de 6 fatorial, que é o total. Tudo bem? E sem repetição, como fica? Ficaria 3 possibilidades,
tá? Eu tenho 3 cores, são iguais. Depois, usei uma cor, 2 possibilidades. Depois, uma possibilidade. Seria um fatorial de 3. É só o fatorial de 3, né? Que eu não tenho aqui repetição de cores. Tudo bem até aqui? E o que pode acontecer também, meus queridos? Pode acontecer de você ter o quê? A ordem não importar. Você tem um número de cores maior que o número de casas, aí você faz uma combinação. Você tem lá verde, branco, laranja, rosa e preto, como a gente tinha visto antes. E eu vou fazer o quê? Eu tenho 5 possibilidades de colocar uma cor aqui. Já usei uma cor. 4 possibilidades, 3 possibilidades. E o fatorial de 2, que vai dividir pelo fatorial de 2, por quê? Para garantir essas situações aqui, né? Só que como a ordem não importa, eu divido pelo quê? Para garantir que eu não vou contar a mesma coisa 2 vezes, branco aqui, verde aqui, branco aqui, eu divido pelo fatorial das 3 casinhas. Como fica isso? Você vai ficar 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Ou, se você preferir, você tem 5 maneiras de se escolher 3 cores. 5 fatorial, 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Tá bom? Então, isso aí é um resumo aí, né? E aí a gente vai tentar resolver o exercício, né? Tentando utilizar essas habilidades aí para a segunda fase. Beleza?